Oi, tudo bem? Meu nome é Flávia Souza, tenho 26 anos, moro em Indaiatuba, interior de São Paulo. Sou publicitária e tenho uma agência de publicidade e propaganda. Hoje eu moro com a minha mãe, meu irmão e meu padrasto. E, bom, a gastronomia está presente na minha vida, a culinária em si, há muito tempo, desde pequena. Até hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe para eu tentar lembrar desde quando. E, na realidade, a gastronomia, a cozinha em si, quando os meus pais se separaram, nós éramos muito pequenos, minha mãe teve que voltar a trabalhar. E eu lembro muito dela acordando de madrugada para fazer o almoço da manhã do dia seguinte e deixando as marmitinhas pra gente pronto. E na época a gente não tinha micro-ondas e eu cozinhava a marmitinha em banho-maria, no fogão. E eu achava meio sem graça, porque era uma comida que eu tinha que botar na água e deixar ela lá. E aí eu pegava e jogava tudo na panela, pegava o que tinha na geladeira e tentava dar uma incrementada. E eu acho que essa foi a minha primeira experiência na cozinha. Depois disso, eu fui crescendo, sempre tive que me virar junto com a minha mãe e meu irmão, que era mais novo na época. E cada vez mais a culinária foi ficando mais presente na minha vida. Quando eu tinha os meus 20 anos, quando eu estava saindo da faculdade, meus 21 anos, eu resolvi que eu queria ir para a Austrália. E aí eu comecei a fazer um curso de barista e queria levantar uma grana. E eu tinha um dinheiro guardado e acabei inventando um festival de gastronomia, cerveja artesanal e artes com mais 2 amigos meus pra gente levantar essa grana. E nesse evento, a gastronomia era nosso carro-chefe, era Mestre Cuca o nome do evento. Fizemos 3 edições, conseguimos reunir mais de 10 mil pessoas com vários tipos de culinária, tanto da região quanto franquias grandes, assim. Então, pra mim, foi a minha maior realização envolvendo a culinária. Depois disso, acabei montando a agência e a culinária mais uma vez presente. Então, acabei desenvolvendo projetos para bares e restaurantes. Então, eu sempre gostei dos processos de tirar foto, de entender como o chefe preparava os pratos, de entender como ele fazia o empratamento. E era algo que eu sempre fui muito apaixonada. Mas eu nunca pensei em conciliar isso na minha vida, além de um hobby. Sempre gostei muito de cozinhar para as minhas amigas, para os meus amigos. Acho que o que eu mais tenho prazer é estar com as pessoas perto de mim e a gente se reunir e ficar conversando e depois eu sentar na mesa e ver o que eles acham do meu prato. Bom, depois de um tempo eu entendi que eu queria saber um pouquinho mais. E aí resolvi fazer um curso, fiz um curso de introdução mesmo no IGA para conhecer um pouquinho mais das cozinhas. E foi aí que eu realmente descobri que era muito mais que um hobby, que era tipo uma super paixão. Na gastronomia, na culinária mesmo, eu entendi que poderia ser, além de tudo, uma terapia. Nos últimos anos eu comecei a sofrer muito com crise de ansiedade e síndrome do pânico. E aí eu entendi que quando eu prestava atenção nos processos, para entender o corte que eu estava fazendo, para entender o que tempero combinava com o outro, eu percebi que aquilo me acalmava. E então foi aí que eu vi que eu queria isso pra minha vida e tentar unir 2 coisas que eu amo, que é a publicidade e a culinária. Ainda não sei como eu posso fazer isso, então eu resolvi me inscrever no MasterChef e cozinhar pra vocês e ter uma oportunidade para colocar mais um projeto, mais alguma coisa em ação envolvendo 2 coisas que eu amo muito. O prato que eu escolhi hoje para apresentar para vocês, eu chamo de polvo na manteiga com tomilho e um arroz negro confit com castanhas. Esse prato, pra mim, na verdade, ele é um caso de amor e ódio, porque no começo eu tive um pouco de dificuldade para entender o tempo de preparo do arroz negro. E eu tenho uma coisa comigo que eu não gosto de ser desafiada, então deu errado, eu pensei em desistir, nunca mais vou cozinhar esse prato. E aí eu tentei de novo, e desde que eu tentei de novo, todo mundo falou que sempre foi o melhor prato que eu já fiz. Vou usar mais ou menos um polvo de 500 gramas. Tomei muito cuidado para limpar todas as ventosas, para tirar bem a sujeirinha e deixar ele limpinho. E eu gosto muito de preparar um caldo com bastante erva, com muitos legumes, para ele ficar bem aromático. E procuro sempre prestar muita atenção no ponto, porque eu acho que o ponto é algo muito importante e ele dá todo o detalhe do prato.
a cebola roxa, que eu corto em 4. Os 3 dentes de alho inteiro, eu coloco ele com a casca mesmo. Um tomate cortado em 4, sem sementes. Uma cenoura picada grosseiramente. Gosto muito de colocar também os talos de salsão, alho poró e erva doce também, que eu acho que ele dá um aroma maravilhoso. Folha de louro. Eu gosto muito de temperos. Eu tenho uma coisa com tempero assim real. Pra mim, comida tem que ter tempero. E eu sou muito vidrada nisso. Pimenta em grãos, pimenta preta mesmo. E, meu, o açafrão é um negócio que eu uso muito em tudo. Então, é uma coisa... Eu sou muito de sabor. Eu gosto da alquimia, das coisas do jeito que fica. E eu não sei explicar, mas eu gosto de tempero. Bom, eu coloco tudo numa panela. Um fio bonitão de azeite. E o nosso amigo polvo. Esse aqui tá pequenininho. Normalmente eu faço uns grandões assim. E eu gosto muito da cor dele, de como ele fica. Eu sei que ele reduz bastante. Mas eu vou colocar água agora. E depois que a água começar a ferver, eu acrescento a água. Ah, alecrim. Amo alecrim. Eu coloco a água. Bom, aqui ele vai ficar. Eu vou deixar ele com a panela aberta, sem tampa por enquanto. Vou esperar ele ferver. Depois que começar a ferver, eu tampo e deixo por 35 minutos. Depois dos 35 minutos, quando estiver dando mais ou menos uns 30 minutos, eu uso a água pra finalizar o meu arroz negro, que vai ser o próximo processo. Agora eu vou iniciar o arroz negro. O caldo do polvo ele já começou a ferver, então a partir de agora eu vou tampar ele um pouco e vou contar 35 minutos. Enquanto isso, eu vou começar o meu arroz negro. Eu coloco um fio de azeite, adiciono o arroz negro, eu acrescento o alho, e completo de água. O arroz negro ele demora muito, então eu deixo ele aqui na água e a partir do momento que a água começar a secar, eu começo a finalizar ele com a água do polvo. O arroz ele já deu uma boa reduzida daquela primeira água que eu coloquei com alho, cebola e sal. Então agora eu vou usar um pouco do caldo que eu usei para fazer o polvo, para poder finalizar o meu arroz. Eu deixo aqui, ele já ficou mais ou menos por uns 30 minutos. Eu vou deixar ele reduzir agora com esse caldo do polvo, que tá bem saboroso. Depois eu finalizo ele com um tomatinho, com shiitake, manteiga, pimenta dedo de moça e salsinha e cebolinha. Já o polvo, agora aqui nessa última parte, no finalzinho, eu acrescento um pouquinho de shoyu e o gengibre em pedacinhos, pra ele pegar um saborzinho assim e lembrar bem a cozinha tailandesa, que é uma cozinha que eu gosto muito. A gente tem aí mais uns 8, 10 minutinhos do polvo.
Eu deixo ele aqui cozinhando mais um pouquinho. O polvo agora já ficou aqui por uns 35 minutos. O cheiro dele tá maravilhoso. O que eu faço? Eu dou uma olhadinha aqui no ponto dele. Então, eu dou uma espetadinha, ele entra facilmente. Então, pra mim, ele já tá num ponto ótimo. Eu tiro ele, né? Ele reduz bem. Eu tiro ele aqui do caldo e eu coloco ele no gelo pra gente interromper a cocção dele aqui por um tempo. Deixei ele aqui por uns 5 minutinhos no gelo. Eu dou uma secadinha, porque como eu vou fazer ele na manteiga, é melhor dar uma secadinha. A cabeça dele reduz, assim, bastante. Então eu vou usar os tentáculos, né, na manteiga. E a cabeça eu faço ela picadinha e depois eu jogo ela também no arroz. O arroz ele já tá quase no ponto. Depois que eu coloquei o caldinho do polvo, eu acrescento o shiitake. A gente finalizar com ele. Então o polvo eu coloco um fio de azeite, um azeite bonitinho, esse aqui não vai ser o bonitão. Então eu vou ter os tentáculos, né, eu vou colocar os tentáculos aqui no azeite, coloco a parte de baixo que vai ficar pra cima, que eu vou deixar pra decorar meu prato, eu deixo ela primeiro pro ladinho de baixo aqui. A cabeça que eu fiz picadinha, eu coloco no final, porque como ela tá menorzinha, então agora eu deixo ela aqui um pouquinho, deixo o polvo um pouquinho no azeite. E depois que ele dourar dos dois lados, né, a hora que eu viro, eu acrescento a manteiga, o alho e o tomilho e mais um pouquinho de azeite. Acrescento a manteiga. Já coloco agora a cabecinha do polvo. Coloco alho picadinho. Bastante alho. Gosto muito de alho também. E o mais maravilhoso de todos, o tomilho. Ele que vai dar o sabor que eu curto nesse polvo. O cheiro é absurdo. Real. Usei aqui castanhas de caju sem sal. Dou uma cortadinha nelas mesmo, tipo, grosseiramente. Eu gosto da crocância que ela fica. Acrescento ela aqui no nosso arroz. Salsinha e cebolinha. E a cor é maravilhosa. Já ajustei todo o sal também. Aqui em casa a gente gosta muito de cheiro verde, muito mesmo. Bom, meu arroz negro tá pronto e agora eu vou montar o prato. Bom, esse é o meu polvo na manteiga com tomilho e eu espero poder cozinhar ele pra vocês.